Oi, crianças, começando mais uma semana na graça de Deus, que o Papai do Céu nos proteja e nos dê assim uma semana cheia de sabedoria, certo? Então hoje, novamente, aula de português, segunda-feira, dia 13/7, nós vamos iniciar com a correção, onde eu falei para vocês que a letrinha M nós usamos antes da letra P e da letra B, tá? A gente guardando isso fica mais fácil. E as demais a gente coloca com a letra N, as demais consoantes. Então vamos começar lá na página 88. Eu já me adiantei aqui, então ficou assim, ó. Tampa, banco, compota, ó. Letra M, letrinha P. Aqui. Ponto. Olha aqui as demais consoantes. Eu tenho a letra N, porque ela está antes da letra T, certo? Caçamba, bingo, limpeza, pente e tempero. Depois tinha que copiar essas frases aqui na sequência de palavras aqui na coluna. As que tinham a letrinha M de um lado e aqui completava com a letra N do outro. Na página 89 também é fácil. Então tinha assim, a ilustração e você tinha que completar. Então vamos lá. Lâmpada, tambor, avental, tampa, cinto e bombom. E depois completar o diagrama com as 4 palavras que já tinha aqui do lado, já tinha a dica com o número e a palavra na frente. Então ficou na seguinte ordem. Número 1, tempo. Número 2, campo. Número 3, sombra. E o número 4, umbigo, tá? Número 5, tinha que substituir. Então, a primeira frase ficou assim, ó. Ele conseguiu um novo emprego. E o banco é feito de bambu. Na 90, tinha que completar com a letra M no final e copiar, e depois a pesquisa de recorte e colagem. Hoje nós vamos começar na 92. Eu já falei um pouquinho lá atrás a respeito disso, e nós vamos falar novamente a respeito da histórias em quadrinhos. Então eu tenho aí na 92, história em quadrinhos do Bidu, que depois vocês vão ter que fazer a interpretação desse texto. Então tem aí o Bidu na primeira, e uma cartola. Depois, eu não vou dando muitas dicas, porque tem a história certinho, mas vocês são textos sem leitura, sem a letra. Então, vocês vão interpretar do jeitinho que vocês imaginarem aí, vendo as ilustrações, certo? Então, se tem o cachorro e uma cartola, a cartola pertence a quem? A um mágico. Tá? Então, aí vai usar a imaginação e a criatividade. E na 93 tem a interpretação. O texto que você leu é uma história em quadrinhos. História em quadrinhos são histórias narradas em quadrinhos com desenhos e geralmente balões com fala dos personagens. Eu tenho visto no retorno das lições de casa que quando eu peço para fazer algum texto, tem criança que já faz, sem querer, já faz a história em quadrinhos. Então desenha lá os personagens, coloca um balãozinho e aí a gente vai vendo o desenho, imaginando a história. Só que para quem fez, tem a história correta, certo? E aqui aparece assim também, ó, essa seguinte abreviação. A abreviação é quando eu escrevo somente a primeira letra da palavra. Então, eu disse assim, história em quadrinhos ou HKS, que é como se eu estivesse dizendo história em quadrinhos. Por que o S? Porque tá no plural. Então, quadrinhos. Se vocês, de repente, estiverem vendo algum livro e aparecer essas 3 letras juntas, agora vocês já sabem que significa história em quadrinhos. Aí vem as perguntas sobre os personagens
E eu chamo a atenção para o exercício de número 3. Observe o segundo e o terceiro quadrinho novamente. Aí você vai lá e vai observar o segundo e o terceiro. E vão dar respostas pessoais, certo? Aí vamos ver se a 93 já é uma... Isso. Então, a 91 vai fazer a interpretação, vai ler, vai imaginar. A 93 vai fazer a interpretação do texto, brincando com o texto. E a 94 também é uma sequência do mesmo textinho, da história em quadrinhos. Observe esse balão do penúltimo quadrinho. Penúltimo é aquele que fica antes do último. O que o mágico provavelmente está dizendo? Então, vocês, respostas pessoais também. E no número 7, em uma história em quadrinhos, pode ser usados diversos tipos de balões. Recorte os balões da página 253 e colhe-os de acordo com a indicação abaixo. Aí vai lá na 253, lá no final, deixa eu chegar lá, tenho aqui, só soltar o clips, 253, este aqui, ó. Estão vendo? É clarinho porque tá bem clarinho na folha também, mas a página 253. Recortou, volta lá na página do exercício de número 7 e vocês vão colar aqui de acordo com o que está dizendo embaixo. Balão da fala, observa lá e veja qual é. Balão do pensamento, balão de fala de mais um personagem, que significa que eu estou falando com mais alguém do meu lado. A voz baixa ou cochicho, quando está falando muito alto ou gritando, e a música de um personagem cantando. Não é complicado, é só voltar lá na 253 que vocês vão entender rapidinho o que este está falando. Ó, tem um escrito assim, ó, onde ele está? Então significa que está falando com mais de uma pessoa, né? Fale baixo, vai cair. Larararará, que significa que está fazendo o quê? Conversando, cantando, certo? Então, vai fazer essa página também. E aí, para encerrar, para revisar esse assunto aqui, nós vamos na página de caligrafia de número 30. Essa daqui e mais a 31. Na 30 diz o seguinte: complete as palavras com a letra M e depois copie-as. Então, vai completar com a letrinha M e depois vai escrever. E na 31 diz assim: papagaio pena verde, toda pena no jardim. As penas todas se acabam, só as minhas não têm fim. É da Edmeia Faria. E vocês vão circular as palavras que terminam com M, copiá-las, lembrando da letra maiúscula e o ponto final. Aqui no caso tem o ponto final e a reticências, que são os 3 pontinhos, que continua ainda a história, mas nós só vamos ver esse trecho. E depois vai ilustrar o que está escrito aqui do papagaio, certo? Então, esse foi o nosso encontro de hoje. Falamos sobre história em quadrinhos. Um beijo, até a próxima.